Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim, fazendo a minha caminhada matinal aqui. Ó, que vista bonita, pessoal. Ó, que maravilha. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que já se planejaram aí pro feriado? O que vocês pretendem fazer? Já sabe para onde vai? O que vai fazer? Né? Eu tô na minha caminhadinha aqui, matinal, como sempre. Você está batendo muito vento aí, pessoal. Tá ventando bastante aqui. E a gente vê, né, em véspera de feriado, assim, as pessoas parecem que ficam meio agitadas, né? Não sei se vocês já notaram isso. Parece que nunca viram um feriado na vida. Sai no trânsito, um querendo cortar para um lado, outro querendo cortar de outro, te fechando, bravos, nervosos, buzinando. Rapaz, é difícil entender esse comportamento do brasileiro, viu? O Brasil já é um país em que pouco se trabalha, né? O rendimento do brasileiro é muito aquém de outras nações do mundo. E mesmo assim, o brasileiro não pode ver um feriado, né? Aliás, enquanto ele está trabalhando, ele já está lá consultando o calendário para ver qual que é o próximo feriado. Acho que é característica do nosso povo, sim. Mas também, né, vamos ver pelo outro lado. Um país que oferece salários baixíssimos, né, subempregos, em que a pessoa se mata aí, trabalhar 6 por 1, né, se sujeitando aí a uma jornada de 6 por 1. Com um chefe chato, né? Pessoas que ficam cobrando muitas vezes metas impossíveis de ser alcançadas, né? Chefes, né, que fazem isso com seus subordinados. É até compreensível, tá? O brasileiro pensar dessa forma. E na verdade, pessoal, o que acontece, rapaz, deve tá fazendo muito vento aí, né? Muito barulho de vento. Vocês me perdoem aí, viu? Tá ventando bem aqui. O que acontece com essas empresas é que ou eles não têm bons produtos, né? Ou não prestam bons serviços, ou atuam em algum ramo de atividade não tão atrativo, que não chama tanto atenção, né, do público. E aí eles transferem a responsabilidade de angariar lucros, né, de vender, enfim, de fazer negócio, eles transferem essa responsabilidade para os empregados. Então eles acham que pagando aí um salário mínimo por empregado, claro que para o empregador fica muito mais que isso, fica quase o dobro, né, quase 3 mil reais, mas eles acham que gastando 3 mil reais por mês é garantia que o negócio deles vai dar certo, porque esse empregado vai ter que mostrar resultados, né? Vai ter que vender, vai ter que produzir, né? E a gente sabe que não é por aí. A responsabilidade, quando a pessoa abre uma empresa, ela tem que saber o que ela está fazendo. Ela tem que saber o serviço ou o produto que ela está vendendo,
né? E se aquilo tem demanda no mercado, né? Não é assim, passar essa responsabilidade para os seus empregados, né? Não é assim que funciona, gente. Então, eu como advogado, advoguei muitos anos para empresas, eu percebo isso aí. Existem empresas que, não todas, claro que não, mas uma boa parte delas, elas transferem, elas procuram transferir essa responsabilidade, né, do negócio para o funcionário, né? Aí vem, estipula metas inatingíveis, fica em cima do funcionário para ele produzir mais do que, de repente, produzir porque dois produziriam, enfim, essas coisas absurdas aí, né? Essas aberrações aí. E, bom, comecei falando de feriado e agora estou falando de outra coisa, né? Mas é isso aí, o canal é prosa incerta, por isso mesmo, a gente vai falando de acordo com o que dá na teia, né? E aí voltando na questão do feriado, né? Tava falando da brasileiro que ama um feriado, né? Aí eu expliquei que eu até entendo isso aí, mas a gente percebe também uma irresponsabilidade das pessoas, né, pessoal? Que ficam, às vezes gastam o que não tem, né? Saem, vão viajar, às vezes tem conta atrasada, fatura de cartão, boletos, sei lá, luz, água, internet, tudo coisa atrasada, fatura de cartão, já falei, né? E mesmo assim vai. Entra no cheque especial lá, fala, tem um cheque especial, gente, dá pra ir, dá pra curtir o feriado. E depois essas mesmas pessoas, na segunda-feira, reclamam, né, da vida, né? Na segunda não, já começa no domingo, né? Na verdade, no domingo à noite, depois do futebolzinho. O brasileiro ama também, é bitolado, né, por futebol. É uma alienação também que o brasileiro tem, essa questão de futebol aí. Pelo amor de Deus, gente. É uma idolatria com isso aí que não dá pra entender também. E no domingo depois do futebolzinho já começa a bater a deprê no cidadão, né? Ai meu Deus, amanhã tenho que dar um gás lá pra recuperar, porque eu gastei muito nesse feriado, nesse final de semana. Aí sai naquela loucura, né? E eu observo muito isso aí, de segunda-feira, porque eu trabalho em home office, né? Mas a minha esposa eu tenho que levar ela para trabalhar. E eu percebo isso aí, que as pessoas ficam aceleradas, né? Segunda-feira de manhã. Nitidamente a gente percebe que elas ficam tentando correr atrás do prejuízo, né? Principalmente depois de um feriado prolongado. E aí é a mesma loucura do pré-feriado, né? A gente percebe as pessoas meio fora de si. Nervosas aí, fechando, cortando, de um lado cortando do outro, xingando, buzinando. Complicado, as pessoas parecem que vivem numa rodinha de hamster. É sempre aquela vidinha medíocre, né? Trabalho, não vê a hora de chegar o final de semana, um feriado, para torrar aquilo que não tem. Depois recomeça tudo de novo. Aí na segunda-feira, após o feriado, tá todo mundo lascado, não sem dinheiro, devendo mais do que estava devendo antes do feriado. Mas já tá olhando no calendário novamente para saber qual que é o próximo feriado. Essa que é a verdade.
Mas enfim, as pessoas precisam, o brasileiro, né, precisa ter mais consciência do que é a vida, do que realmente é aquilo que traz felicidade para ela, né? Muita gente acha que é viajar, é curtir um futebolzinho. Não estou dizendo que isso é proibido, sabe? Não sou radical a ponto de dizer que as pessoas não devem fazer isso. Não, acho que cada um faz o que quer, cada um tem o hobby que deseja, né? Mas eu acho que o brasileiro passa um pouco do ponto, sabe? Essas questões aí. Eu acho que o brasileiro tem uma tendência muito grande a idolatrar as coisas, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Fazer tudo com moderação e outra coisa, o brasileiro também não tem muito senso de prioridade, né? Então as pessoas acabam colocando essas coisas aí, divertimentos em geral, futebol, BBB, essas porcaria todas aí que o brasileiro gosta. Eles acabam colocando isso aí na frente das necessidades básicas deles, né? Então não tem problema nenhum a pessoa gostar de um futebol, por exemplo, desde que isso não tome tempo e dinheiro dela, né? Porque o tempo também, eu acho que mais raro, né? Mais escasso que o dinheiro, mais importante, aliás, do que o dinheiro, é o tempo, né, pessoal? Porque o nosso tempo é limitado. O dia já é extremamente curto. E ainda a pessoa ficar perdendo tempo com inutilidades é complicado. Então o tempo que o camarada podia estar dedicando aí a estudar um novo idioma, aprender alguma habilidade para exercer um novo trabalho, para ter mais uma fonte de renda. Aí o camarada tá desperdiçando vendo futebol, entendeu? BBB, enfim, essas porcariadas aí que vocês conhecem, né? Enfim, é isso, pessoal. Mas depois, como eu disse, o arrependimento vem. Aí não adianta chorar, não adianta reclamar. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Continuando aqui a minha caminhada matinal. Espero que vocês façam o mesmo aí. Um grande abraço para todos. Fiquem na paz. Até a próxima.